Ok, vamos enfim começar a desenhar no AutoCAD. Depois de ter salvo aquele arquivo template que a gente passou o módulo inteiro configurando, a gente vai abrir ele agora. Então, eu vou começar aqui um novo desenho com ele aberto. E aqui em cima dá para ver que já veio tudo configurado. É isso mesmo que a gente queria. Então, para começar, eu vou clicar na primeira layer aqui, na de alvenaria. E como eu vou começar a desenhar a alvenaria, é importante que você já deixe o seu desenho todo nas camadas certas. Então, se você for trabalhar com determinada camada, você vai cotar o seu desenho, certifique-se de selecionar a camada certa antes de fazer qualquer desenho. Porque vai ficar muito difícil, depois que você tiver desenhado muita coisa, selecionar essas coisas separadamente para começar a colocar essas coisas nas camadas exatas. Então, desde o início, mantenha tudo organizadinho nas camadas certas. Se você quiser acompanhar comigo esse projeto, eu aconselho muito. E para isso, eu vou deixar todos esses arquivos com as medidas certinhas para você baixar e você poder, no seu AutoCAD, aí, desenhar com calma, sem ter que ficar pausando o vídeo para ficar descobrindo medida. A gente vai começar desenhando de dentro para fora, então a gente vai desenhar as linhas que correspondem às paredes externas desse desenho. Então, com a ferramenta Line ativada, eu vou começar a desenhar a primeira linha. Para desenhar essa primeira linha, eu posso começar em qualquer lugar. Então, eu vou clicar no primeiro ponto, e esse ponto vai ser um ponto genérico. Ele não está perto do centro, inclusive. E a partir daí, eu tenho que desenhar uma linha que tem 18 metros. Para desenhar uma linha de 18 metros, eu posso andar com o mouse aqui para baixo e tentar marcar 18 metros. Eu posso dar outra coordenada aqui e marcar que tem 18 metros. Ou a maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente apontar para a direção que eu quero ir. Ou seja, por exemplo, eu quero que essa linha tenha 18 metros a partir desse ponto para baixo. Então, eu vou apontar meu mouse para baixo e vou digitar o valor que eu quero, 18, e apertar Enter. Apertando Enter, o AutoCAD faz uma linha que tem 18 metros. E continua com o comando para continuar desenhando outras linhas. Então, eu vou aproveitar isso, vou apontar para a direita e desenhar uma linha que tem 18,50 metros. 18 não, 16,50 metros, desculpe. Eu vou continuar com esse processo até acabar de desenhar todas as linhas externas do meu desenho. Então, eu vou apontar para cima agora, ponto 21. E chegando aqui, depois de ter desenhado essas duas linhas, eu tenho duas opções. Eu posso, de novo, apontar para a direção que eu quero e dar um valor correspondente, ou eu posso me valer das opções de Snap do AutoCAD. E para fazer isso, eu sei que, por exemplo, aqui eu quero que a minha linha termine exatamente no mesmo ponto que essa que eu comecei a desenhar, quer dizer, na mesma altura que eu comecei a desenhar. Então, para fazer isso, eu chego com o mouse próximo ao ponto que eu quero usar de apoio e o AutoCAD vai marcar ele com uma setinha verde. Isso quer dizer que o AutoCAD está usando esse ponto como um ponto de snap. E a partir daí, se eu for chegando meu mouse para cima, eu boto a minha linha na direção certa e for chegando meu mouse para cima, o AutoCAD já sabe que ele tem que parar de fazer a linha, tem que parar de desenhar a linha exatamente no ponto onde essa linha vai estar na mesma altura daquele ponto que ele está usando como apoio. E aí você sabe que ele está fazendo isso justamente por causa dessas duas linhas verdes que ele criou. Então ele tem essa linha aqui na horizontal e essa linha na vertical, dizendo que essas duas linhas são ortogonais. Então eu vou clicar com o mouse para confirmar o comando. Aí, agora para terminar, eu vou lá no ponto que eu iniciei, colocar o meu mouse por cima desse ponto e clicar mais uma vez. O AutoCAD vai querer continuar desenhando, mas eu não quero desenhar mais linhas aqui, então eu vou apertar ESC para sair desse comando. É muito importante que, para que isso tudo aconteça, né, para que essas linhas estejam ortogonais e no ângulo certo, que o Polar Tracking e as opções de Snap estejam ativadas. Agora, a próxima etapa desse desenho é desenhar um círculo que seja tangente a essas duas linhas e que tenha um raio específico. Para fazer isso, então, eu vou usar uma ferramenta específica. E essa ferramenta específica fica aqui em Circle e logo aqui embaixo está aqui escrito Tan Tan Radius.
Então, isso quer dizer tangente, tangente, raio. A gente vai clicar sobre ela e o AutoCAD vai começar o comando. Esse comando me pede alguns parâmetros, como todos os comandos do AutoCAD. E esses parâmetros são, primeiro, a primeira tangente. Vou chegar e vou selecionar uma linha. Ele vai selecionar a linha que ele vai usar como tangente. Depois ele vai me perguntar qual é a segunda tangente que eu quero usar. Então eu vou selecionar outra linha que ele vai usar como tangente. E o AutoCAD em seguida vai me perguntar o raio. O raio a gente já sabe, 4.3. Vou apertar Enter. O AutoCAD então vai desenhar um círculo que é geometricamente tangente a essas duas linhas e que tem um raio específico. A próxima etapa é criar uma outra linha que vai servir como apoio para a gente desenhar mais tarde, usando uma outra ferramenta que a gente vai aprender, uma linha que é paralela a essa linha de apoio. Então eu vou selecionar a ferramenta Line, mais uma vez, e vou, com a ajuda do Snap, selecionar esse ponto aqui. E a partir daí, com o Polar Tracking ativado, eu vou marcar 45 graus. É importante que esteja aparecendo ali 45 graus. E vou começar a andar um pouco para baixo aqui, ainda com 45 graus ativado, e vou clicar em um ponto qualquer. O que acontece? Essa linha ela vai servir só como apoio. Então, ela não precisa, nesse caso, ter um tamanho específico. Ela só tem um tamanho genérico, um tamanho suficiente que eu acho suficiente para desenhar outra linha que vai ser paralela a essa. Antes de terminar, eu vou clicar sobre essa linha e vão aparecer 3 quadradinhos azuis. Esses quadradinhos azuis são quadradinhos de controle. Se eu clicar nesse quadradinho no meio, eu posso arrastar a linha para um lado ou para o outro. Se eu clicar em algum desses quadradinhos da ponta, eu posso aumentar essa linha para essa determinada direção ou diminuir essa linha a partir dessa determinada direção. Então, o que eu vou fazer é clicar nesse quadradinho azul aqui, e ele vai ficar vermelho, e eu vou puxar esse quadradinho para cima, usando o Snap ainda, para essa linha ficar maior, para essa linha ficar mais ou menos igual para um lado ou para o outro. Então é isso por essa aula. Você deve ter percebido que esse desenho não está parecendo muito como uma planta ainda, mas não se preocupe porque o desenho no AutoCAD é assim mesmo. A gente tem que usar os elementos que a gente tem para conseguir chegar aos lugares que a gente quer. Nesse caso, eu desenhei esse círculo e essa linha na diagonal aqui, e esses dois elementos eles vão servir posteriormente para a gente continuar o nosso desenho.